A questão que eu quero responder hoje é a seguinte: pregadores mirins podem pregar na igreja? Bom, a minha resposta é não. Não podem e não se deve colocar sobre uma criança uma responsabilidade tão grande. Pois bem, não existe nenhuma fundamentação bíblica, nenhum exemplo bíblico de uma criança sendo levantada para pregar ou para ser obreiro. Não existe isso. Em nenhuma parte dos textos bíblicos nós encontraremos nem que seja uma menção sequer. Nos evangelhos não existe, em Atos dos Apóstolos, nos textos joaninos, nas cartas paulinas, nas epístolas universais, em nenhuma parte nós encontraremos dar à criança essa responsabilidade pelos apóstolos ou pelo próprio Jesus Cristo de ser um pregador da palavra. Pelo contrário, a Bíblia, quando fala acerca do obreiro, sobre aquele que prega, a Bíblia sempre ressalta que esta pessoa que tem essa função não pode ser imaturo, não pode ser neófito, ou seja, um recém-convertido. Eu poderia citar como exemplo na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo 2, que diz que não seja um menino, não seja imaturo aquele que prega. Eu poderia citar a segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, onde ele vai falar que o obreiro deve ser aprovado, deve manejar bem a palavra. Não são atributos que nós encontramos numa criança, um obreiro aprovado, alguém maduro para pregar. Nós podemos citar, por exemplo, Tito, no capítulo 1, versículos 6 ao 9, quando Paulo dá as recomendações de como deve ser o obreiro. Lá vai estar muito claro que essa pessoa não pode também ser imaturo, não cabe a uma criança ter essa responsabilidade. Poderia citar, por exemplo, em 1 de Timóteo, no capítulo 3, do versículo 2 ao 4, que mostra as características do verdadeiro obreiro, do bispo. Romanos, capítulo 12, do versículo 6 ao 8, onde vai dizer que aquele que prega, ele tem a responsabilidade de exortar. Agora eu pergunto, como uma criança pode ter essa função de exortar uma igreja? Efésios capítulo 4, do versículo 11 ao 14, vai dizer que o obreiro, aquele que prega, ele não pode ser menino ou imaturo. Alguém pode estar ouvindo e dizer, mas nós temos Jesus. Mas o exemplo que é utilizado de Jesus, que é uma citação muito mal interpretada, está lá em Lucas, no capítulo 2, no versículo 42 diz assim, olha: e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Ou seja, Jesus, ele tinha 12 anos. E então vai dizer que ele desaparece. Os seus pais perderam Jesus no meio do caminho. E olha que interessante que diz o versículo 46. E aconteceu que, passado 3 dias, acharam Jesus. Sabe onde ele estava? Ele estava no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Jesus não estava pregando no templo. A Bíblia, ela em nenhum momento vai dizer que Jesus, com 12 anos, estava pregando. Ela vai dizer que ele estava ouvindo e interrogando, fazendo perguntas. E eram perguntas inteligentes. Jesus começou o seu ministério quando ele tinha 30 anos. Alguém vai dizer, mas Davi foi ungido jovem, ele era novo. Sim, verdade. Está lá em 1 Samuel. Mas Davi começou a reinar com 30 anos de idade. Alguém vai dizer, Samuel, ele começou jovem. Não. Samuel foi levado ao santuário de Siló, mas ele foi levado para aprender com o sacerdote Eli. Não foi para ser sacerdote quando ele era criança, porque ele não poderia ser sacerdote sendo criança. Então, colocar sobre uma criança essa responsabilidade é você indiretamente quebrar um processo de infância que esta criança tem que ter dentro da igreja, na convivência de um ministério infantil, numa sala de aula com as outras crianças, aprendendo o evangelho. Lugar de criança não é pregando no altar. Lugar de criança é aprendendo, é sendo ensinada, é sendo preparada para quando tiver uma idade de maturidade,
possa subir no altar, sim, e pregar o evangelho, pregar a palavra e cumprir o chamado que Jesus tem na vida dela. Isso sim. Agora, a criança em cima do altar não faz sentido. Até porque a maioria dos vídeos que nós encontramos na internet de crianças pregando, eu não estou generalizando porque eu não assisti todos, mas muitos vídeos que eu vi são crianças fazendo repetições de coisas que ouviram. São crianças sem bagagem, sem maturidade, falando, reproduzindo palavras que ouviu lá atrás. E a igreja gosta, a igreja acha bonito, aplaude, mas é algo que não faz sentido. E o pior de tudo, não existe respaldo bíblico. No meu ponto de vista, é uma irresponsabilidade um pastor permitir que uma criança esteja no altar pregando o evangelho. Essa responsabilidade não pode ser dada às crianças.